Bom dia a todos. Mais uma live de prática trabalhista. Hoje vamos falar sobre a advocacia para o reclamante. Vamos lá, advocacia para reclamante. Peraí, deixa eu botar aqui. Que a gente vai chamar a doutora Thaís. Tudo bem. Deixa eu fixar aqui. E pronto. Fixar comentário. Pronto. Agora vamos ver aqui o Rafael e a doutora Thaís. Já entraram. Não tem não. Eu tinha visto a doutora Thaís entrando aqui, mas agora não tô achando não. Vamos pedir aqui. Vou botar aqui. Thaís com H. Aqui. Eu tô apertando o convite aqui, viu, doutora Thaís? E não tá... Ah, não, já foi. Agora, Rafael, vamos botar aqui. Vamos botar ele aqui, pronto. Pronto. Convidei os dois para participarem. Muito bem, pessoas. Vamos falar de quem advoga para reclamante. Quais são os bizus aí para advogar para reclamante? Eu tenho feito, sei lá, tem o Rafael. O Rafael não, entrou agora e não aceita a parada aqui. Entraram, já aceitei os dois. Eu faço advocacia para ambos os lados. É estranho, né? Mas há 20 anos eu faço para ambos os lados. Também só faço trabalhista e previdência. Mas pelo que o Rafael me falou, Rafael acho que tem uma concentração mais em empresa e a doutora Thaís, acho que em reclamante. Agora, por que os dois não entram, Jesus? Eu aceitei os dois. Entendi nada. Em Rafael, tá direito aqui, ó. Conexão maneira. Convidei. Bom dia! Ah, Pensando entrou. em não entrar, né? Ah. Ó, E a e doutora Thaís corrigindo, também, você eu não aqui. Oi. advogo para reclamante nem para reclamado, eu advogo para quem tem direito. Meus clientes têm sempre razão. Entendi. Cheguei, Ah, cheguei, pronto. cheguei, cheguei. Chegando. Bom dia, pessoal. Tudo bem, Bom doutora Thaís? dia. Tudo bom? Prazer, viu? Bom Depois que o dia, minha Rafael... professora querida, Carol Tupi, eu sou notável. Não, o Rafael, depois que ele deu a ideia, né, de chamar, aí eu passei a acompanhar melhor o perfil. Mas aí já fiquei fã em menos de uma semana. Que coisa boa. A gente produz muito conteúdo lá na internet para trabalhador, para reclamante. Bom dia, meu presidente. Bom dia, presidente. Deixa eu apresentar a todos e todas notáveis aqui, a nossa convidada de honra do dia de hoje, Thaís Inácia. Thaís, ela é advogada trabalhista, não vou falar há quanto tempo, porque deve ter 2 ou 3 dias ou décadas. E, além disso, Thaís é a presidente da subseção de São Luís dos Montes Belos, uma cidade maravilhosa, próxima de Goiânia, em que, Carol, eu já fiz um evento, em 2018 ou 2017, eu criei um evento aqui em Goiás, chamava Almoço com Trabalho, porque a gente fazia uma palestra na hora do almoço, num restaurante, em alguma coisa assim, entendeu? Aí o pessoal ia almoçando, eu ia falando de direito de trabalho, então era super divertido. Quando eu marquei em São Luís Montes Belos, doutora Thaís me marca o negócio num Pesque Pague. Então tá todo mundo tomando cerveja na beira do lago, almoçando. Eu falei, porra, cara, ninguém vai querer saber de direito de trabalho aqui não, nem eu, né? Mas foi super bacana, super legal, a galera participou bastante, foi um clima descontraído pra caramba, foi muito legal essa experiência lá em São Luís. Hoje, Thaís, além de presidente da subseção, é uma grande advogada, tem feito uma presença digital, sempre num olhar
pró-trabalhador, ela se assume o olhar pró-trabalhador, isso é muito interessante, nós vamos falar sobre isso aqui na live de hoje, e tem aí, está estourada nas redes sociais e na advocacia. Seja bem-vinda, Thaís, passo a palavra para Carol antes de você. Pronto, muito bem. Então, resumiu em poucas palavras, mas disse tudo. Acho que a primeira coisa que a gente pode começar, gente, é exatamente isso, né, Rafael, que você está falando. Você acha que vale a pena a gente já se declarar, quando a gente é advogado trabalhista só, né? Eu faço reclamante ou faço reclamado? Porque, assim, na minha realidade, eu nunca teve nem essa oportunidade, porque acabou que quando eu saí de escritório para montar o meu, pô, a gente queria tudo, não tinha muita escolha, então eu acabei fazendo os dois mesmo. Mas você acha que já anunciar essa especialização, né, para um lado ou para o outro, isso representa um ganho assim para o advogado na advocacia? Acha que dá mais? Eu acho que dá mais talvez credibilidade, assim, mais confiança para o cliente, né? Como é que a senhora vê isso, doutora Thaís? Primeiro, quero cumprimentar todos que estão aqui, todos e todas, principalmente os advogados e advogadas que me seguem aí, que são muitos. Eu recebo aí alguns directs de vocês que se inspiram no trabalho que eu desenvolvo no meio digital. E para mim estar aqui com vocês, meus professores, primeiro, Rafa, antes de ser meu presidente, foi meu professor. E agora a gente ladeia a direção da ordem. E para mim é um motivo de grande honra, porque minha mãe ensina que é junto dos bons que a gente fica melhor. E é muito bom estar aqui com vocês dois hoje. Quero agradecer, então, a presença da advocacia trabalhista toda, na pessoa principalmente do meu amigo, Dr. Bruce, que eu vi que ele entrou aqui agora e está acompanhando a gente. Dizer para vocês o seguinte, é difícil a gente separar a advocacia trabalhista, reclamante e reclamado. Na verdade, eu advogo tanto para reclamante quanto para reclamado. Só que isso não tem nada a ver com o meu posicionamento digital. Para posicionar-se digitalmente, o advogado necessariamente, o profissional de direito, ele tem que escolher um lado. Porque quando ele escolhe e se posiciona, ele fica com sua autoridade mais consolidada diante do cliente que o acompanha pelas redes sociais. Então, e dar esse passo para mim foi muito difícil, porque eu tinha um preconceito tremendo de que quando eu me posicionasse, eu ia perder clientes. E o que aconteceu, na verdade, foi o contrário. Quando me posicionei para um lado, que é o lado do reclamante digitalmente, o que aconteceu foi que agora eu não consigo mais responder direct, eu não consigo mais atender ao WhatsApp. Eu tive que criar aqui um call center com 4 contas pelo um programa que a gente tem, um chat robô denominado DigiSaque, para poder atender a esses leads que vêm das redes sociais. Por quê? Esse lead que, quando te vê posicionado, ele confia muito em você. Então, ele já vem, o cliente ele já vem assim, qualificado, seguro, certo do que ele precisa, porque ele já aprendeu comigo de alguma forma nas redes sociais. Então eu tive sim, Carol, esse preconceito inicial em me posicionar porque eu achava que eu ia perder. E na verdade, o que aconteceu foi o contrário. Então, posicionar para o lado do reclamante digitalmente me deu uma projeção, uma autoridade dentro do segmento que talvez eu não conseguisse se eu tivesse dividindo uma bola, nesse caso. Então, olha só, para todo mundo que está acompanhando aí, bem objetivamente, Thaís disse, olha que interessante, que o seu posicionamento digital não significa impedimento de atuação. Acho que isso é uma bomba que a Thaís acabou de falar. Isso é uma bomba, porque a Thaís diz que ela se assume uma defesa das ideias pró-trabalhador, mas eventualmente faz reclamada. E isso, pelo que ela disse, não atrapalha, né, Thaís? E isso, na verdade, atrai. Mas aí eu tenho uma pergunta.
E antes eu preciso fazer uma ressalva, gente. Muita gente, ó, o pessoal está perguntando qual que é o perfil da Thaís. Gente, aqui em cima, lá em cima, onde tem qual que é a hashtag lá, o canal que está passando, se você clicar na setinha, já aparece o perfil da Thaís e na frente vai estar escrito seguir. É só você clicar lá, seguir, e é automático. O da Carol não aparece, que é o perfil mais maravilhoso do aqui, né, Thaís? Porque Carol é minha musa inspiradora do direito do trabalho. O da Carol é Carol Tupinambá. Então você pode ir lá digitar Carol Tupinambá, pode ir lá colocar, a Carol vai colocar aí para vocês seguirem, tá bom? Então, eu tenho que fazer uma ressalva. Muita gente, inclusive, me pergunta, e já perguntaram para a Thaís, e a gente já conversou sobre isso, se o que a Thaís faz tem infração ético-disciplinar. Porque Thaís fala muito para o trabalhador. Meus amigos, a OAB ela é preocupada com o conteúdo. O que você não pode fazer? O que você não pode fazer? Escrever lá. Olha, empregado, se aconteceu isso com você, me procure, porque eu vou fazer uma ação, uma reclamação trabalhista para você. Você não pode fazer isso. Por quê? Incentivo ao litígio. Você também não pode chegar lá e falar, olha, se alguém tiver esse problema, esse aqui é o meu WhatsApp, esse aqui é o meu número, me procura. Você não pode fazer essas chamadas em decorrência da mercantilização da advocacia. Até acho que está errado, mas isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. Então, esse posicionamento de trazer informação, ele é interessante. Mas aí eu tenho uma pergunta, Thaís. Toda vez que a gente fala, as pessoas perguntam, o posicionamento digital traz cliente de verdade? E eu digo assim, gente, depende do cliente que você está buscando. Se você está buscando clientes corporativos, empresas, executivos, esquece. Vai para o LinkedIn, publicar textos e artigos. É uma outra plataforma, uma outra forma de trabalhar. Se o seu foco são trabalhadores ali do dia a dia, já é uma experiência interessante, porque eles buscam, sim, não só no Instagram, como TikTok, Quai, todas essas redes populares. E aí me parece que existe essa demanda. Thaís, e para atender essas pessoas que chegam? Porque eu imagino que o colega advogado que está passando informação, toda hora chega uma pergunta nada a ver. Olha, meu patrão ontem falou que não vai deixar valer meu atestado. Deve ser assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como converter isso em clientes? Como conseguir filtrar isso? Como fazer esse atendimento? E mais, como atender gente no Brasil inteiro, estando aí no interior de Goiás, em uma cidade com menos de 150 advogados? Rafael, chega contato, se você vira o meu direct, às vezes você pode imaginar que eu realmente fico um pouco doida, porque eu não consigo responder a todos na velocidade que chega. Então eu filtro sempre algumas perguntas. As que eu consigo responder com sim, ou com não, ou com um depende, eu respondo. As que são complexas, por exemplo, o meu patrão fez isso e aquilo, ele me paga todo dia 20, em vez de pagar no quinto dia útil. Então, o que eu faço? Aí eu tiro essa pessoa da rede social e levo ela lá para o meu WhatsApp, que na verdade não é meu, que é uma equipe de 4 pessoas que respondem esses WhatsApps. E a gente tem um script. A gente tem um script de qualificar esse contato que chega. E a gente já filtra ali de cara quem é o curioso, quem só quer uma informação, de quem também quer se orientar. E eu digo a vocês, é perfeitamente possível cobrar consulta advogando para reclamante. Porque eu faço pelo menos 4 consultas por dia pela internet, de leads que chegam pela internet. Porque quando a pessoa quer uma orientação, eu já tiro ele lá do direct e falo, olha, o que você quer é um problema muito específico. Para te orientar adequadamente, eu já tenho uma resposta automática. Eu preciso analisar documentos e
entender melhor o funcionamento lá da sua empresa. O que só é possível através de uma consulta que tem duração de 30 minutos. E nesse ponto eu já tiro aquele que só quer uma informação, aquele que só é um curioso. Mas, gente, pensa uma coisa. Rede social, o nome já diz. Rede social é para a gente socializar. Se o advogado que tem um posicionamento digital, mas ele não tem relacionamento com a sua audiência, ele vira enciclopédia. Porque as pessoas vão lá no perfil dele, aprendem com ele e contratam outros advogados. E o que a gente não quer é isso. A gente quer transformar curtidas em contratos. Esse é o pulo do gato. Transformar compartilhamentos em autoridade para adquirir mais seguidores com aquele pensamento. Salvamentos para que você apareça para mais gente. Então, a ferramenta rede social, quando bem usada, ela é um importante instrumento para advogados, principalmente advogados de reclamante. Porque a gente comunica com a dor do cliente, com a dor da pessoa. E pode ver assim, os vídeos que eu produzo, eu não explico direito, eu não falo de lei, eu não digo nem a palavra jurisprudência. E quando eu quero falar de decisões judiciais, eu falo, o juiz entendeu, o juiz condenou. Porque até a linguagem precisa ser diferenciada quando você define um público-alvo, um público específico. E dá para comunicar com essas pessoas e chegar lá na dor delas. E quando esses clientes viram contrato, a gente precisa de ter um contrato que cerque esse cliente no caso de uma desistência. A gente precisa ter um contrato que cerque o advogado se ele precisar se deslocar para poder realizar um ato processual. Ou se ele precisar contratar. Minha sócia, doutora Josi, de São Paulo, nosso escritório lá em São Paulo. Doutora Josi, um beijo maravilhosa. Essa eu não resisti, é do doutora Josi. Então, assim, a advocacia digital, ela permite que o advogado ele fique sem fronteiras geográficas. Eu jamais imaginava advogar em Mas, Manaus. Thaís, olha só, Thaís. Daqui a pouco nossa live está acabando. Nós temos que ser mais objetivos aqui, senão não te pergunto nada. Então vai. Pergunto nada. Então, seja direto. Olha só. Mais uma pergunta dentro do digital, depois eu quero te perguntar uma coisa sobre advocacia, sobre dica de advocacia de reclamante. É muito interessante, quem entra lá no perfil da Thaís está com, não lembro mais, está com mais de 200 mil, quase 300 mil seguidores, né, Thaís? Uma coisa assim. 45. Então, Thaís está com muito seguidor. E isso é um posicionamento que aconteceu, sei lá, de 2 anos para cá. Certo, Thaís? Certo. Então, a Thaís é essa menina hiperativa aí que estava sozinha em casa na pandemia, com 3 meninas pequenas para criar, falou, vou brincar de rede social. E, de repente, o negócio explodiu. Então, veja, Thaís tem uma carreira consolidada de advocacia. Ela é presidente da subseção pela 3ª vez. E, de repente, ela vira essa chave. E se torna a rainha do direito trabalhista goiano na rede social. E Thaís é atriz, Thaís brinca, Thaís fala. Thaís, preconceito dos colegas. Teve? Como é que você enfrentou isso? Não teve, tem, até hoje. Até hoje tem. Só que, Rafael, eu sou uma pessoa, por demais consciente que eu sou vitrine. Por isso, eu tenho os provimentos da OAB na ponta da língua, do lápis, do dedo. Eu estudo isso. Eu estudo o jeito certo de fazer. Até para poder credenciar a minha própria função de gestão. Imagina. Agora, como é que é o preconceito? Rafael, eu faço terapia, não é à toa. E eu trato isso lá. E eu não tô nem aí para isso. Eu não me preocupo
preocupo, eu não me importo, eu não paro nem para pensar neles, nos haters, nos preconceituosos. Eu nem paro para ver isso, porque isso me faz perder tempo de ir adiante. Eu tenho por demais consciência que eu não violo nenhuma normativa, principalmente o provimento 205, e eu recomendo aos advogados que leiam o provimento, que interpretem, que estudem, que saibam daquilo. Você não vai encontrar um vídeo meu falando me contrate, ou tá aqui, ou então contrate qualquer advogado. Você não vai encontrar, porque eu estudo o provimento, eu sei como fazer a coisa direito, dentro da ética, e é possível. Eu quero dizer para o advogado que está começando, que quer entrar no digital, ou que já está no digital, é possível fazer marketing de conteúdo jurídico dentro das normas da OAB, do Conselho Federal, principalmente do provimento 205, que é a bíblia do advogado que quer se posicionar no digital. E isso, o Anderson está dizendo que os haters são resistenciais, e eles são mesmo, eles são muito sadios, porque ele aumenta o nosso engajamento, faz com que a entrega do post ainda vá para mais pessoas. Esses dias eu fiz um post falando de assédio sexual e houve uma chuva de comentários de homens machistas que diziam que assédio é só quando o cara é pobre e ele não tem carro, porque se o cara for rico, bonitão e tiver carro, a mulher não acha que é assédio. E eu fui lá e fixei esse comentário do infeliz que fez isso no post. O engajamento do meu post foi lá em cima, porque aí as pessoas, elas iam lá para respondê-lo. E aí o Instagram entende que quando tem mais gente voltando daquele post é porque ele é bom. E aí a entrega do algoritmo, então os haters, eles são bons para o negócio. Diga, Carol, só terminei. Thaís, não, eu queria saber um pouquinho de contencioso. Aí, o que você acha, qual que é a dica que você dá para o pessoal de contencioso reclamante? Você acha que tem um approach assim diferente, alguma... não só na forma de receber o cliente, botar para dentro do escritório de cobrança, porque muita gente tem esse preconceito assim de que advogar para o reclamante é meio que uma poupança, você fica tratando do cliente durante 5, 6 anos para receber lá ao final os honorários de sucumbência agora, talvez uma parcela do êxito. Mas, além da captura desse cliente, como é que você faz especificamente, o que você diria assim, de diferencial da atuação mesmo do dia a dia do contencioso? Um bom contrato de honorários, ele ajuda muito o advogado trabalhista no contencioso. Isso porque tem coisas que, por mais que os honorários sejam cobrados no êxito, tem coisas que dependem só da parte, como, por exemplo, o comparecimento às audiências, como, por exemplo, trazer as provas necessárias para colocar dentro do processo. Aqueles reclamantes que chegam dizendo assim, nossa, eu tenho 30 testemunhas. Não, eu tenho 10 testemunhas. Tem 1 milhão de testemunhas e no dia da audiência não aparece nenhuma. Isso faz parte da atuação do advogado. Um bom contrato de honorários ajuda muito no contencioso, mas também ter uma certa expertise no sentido de sentir o feeling. Por exemplo, o cliente tem que trazer a testemunha, e se ele não traz, ele não consegue provar um fato que lhe caberia devido à distribuição do ônus da prova, você vai perder o processo por causa do cliente. Então, isso tudo precisa também ser explicado. E qual que é a diferença? Não é nenhuma. O cliente que você capta no digital é a mesma coisa daquele que você capta aqui olho no olho, só porque a única diferença é que um você pode pegar na mão e o outro não. No outro você faz uma chamada de vídeo. Mas a atuação do contencioso é a mesma. E o advogado de reclamante que se acautela dessas situações, ele sai em alguma vantagem, por mais que os honorários sejam cobrados no êxito. E outra coisa, entrevista do cliente reclamante. Eu vejo todos os dias as pessoas de repente falam, isso é tudo mentira. É tudo mentira o que estão falando. O empregado está mentindo. Aí, de repente, fala, não, o advogado que inventou e etc. E a gente sabe que não. É o cliente que traz. Eu que travei? Voltei? Não. Voltei, travei. Vamos lá. Então, como que você filtra, Thaís? Como que
você faz na entrevista do reclamante, ainda mais uma pessoa que você nunca viu na sua vida, está em outro estado, está no Amazonas, está em São Paulo, está no Rio Grande do Sul. Como é que você filtra ali para saber se a pessoa está falando a verdade, para você propor sua reclamação trabalhista com a consciência do advogado, que é o primeiro juiz da causa? E aí? O filtro vai daquilo que a gente parte do senso comum. Eu tento partir daquilo que é razoável. É razoável uma pessoa trabalhar durante 5 anos, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 8 da noite, sem intervalo, sem férias, sem vida, sem nada? Então, quando chega com essa história assim, eu faço perguntas retóricas que eu levo o reclamante, o trabalhador, o cliente a repetir para mim aquilo. E quando ele confirma com muita propriedade a história que ele está dizendo, eu me acautelo de pegar a entrevista toda por escrito e ainda com a assinatura dele dizendo que aquilo é verdade. Que ele declara que tudo que ele me disse é aquilo mesmo. E que ele concorda com os pedidos, porque na minha ficha de entrevista com o cliente, a partir dela eu já escrevo reclamatória com os seguintes pedidos: insalubridade, horas extras, adicional por... Enfim, eu coloco, a partir da entrevista, o que é que eu vou fazer na reclamatória. E eu pego a assinatura dele com aquilo ali. E isso me tira uma responsabilidade imensa lá na frente do cara virar para o juiz e descrever esse A inicial. Peraí. Eu pego a assinatura dele naquilo ali. Ele está em outro estado, você conheceu ele virtualmente. Explica para a turma como é que você pega essa assinatura. Tem um programa denominado ZapSign, que é um assinador digital, que ele é um certificador digital de assinaturas. Através da tela do celular, a pessoa consegue, mediante reconhecimento facial, fazer a assinatura de onde quer que ela esteja, no exterior, em Manaus, na Bahia. Então, eu assino essa certificadora digital, os juízes aceitam essa documentação, essa procuração, os contratos de honorários, reconhecem a validade e ele assina pela tela do celular. Assim que eu faço. Agora a Carolina, alguém perguntou ali, né? Porque com a volta das audiências presenciais, quer dizer, essa distribuição que você faz de iniciais pelo Brasil inteiro, vão ser consolidados. Isso está havendo esse movimento também, né, Rafael, de procurar parcerias, porque realmente a gente acabou, eu mesma, ajuizando ações em outros estados, e agora com essa exigência do retorno presencial das audiências, a gente tem que trabalhar numa espécie de rede, né, com os advogados. Sim. E eu tenho advogados parceiros nos lugares onde eu tenho mais demandas. E aí, o meu parceiro, eu não tenho problema nenhum em dividir os honorários com esse parceiro, que vai às audiências, que comparece com o cliente pessoalmente, onde o cliente pode ir lá fisicamente, entregar os documentos, ele vê que a gente tem um ponto específico. E eu trabalho assim com alguns colegas no Brasil todo e tem dado certo. Mas quando eu protocolo, eu já faço a opção pelo juízo 100% digital. Quando depende da concordância da outra parte, quem concorda, tudo bem, eu faço as audiências por aqui. Agora, quem não concorda, eu sempre busco advogados parceiros. E esses advogados, onde a gente conhece esses advogados? Na comunidade notável, nos cursos que a gente faz de especialização ou cursos práticos. A gente sempre conhece muita gente boa e a gente vai criando uma rede de relacionamentos e assim. E é bom que todo mundo ganha. Aquela pergunta sacana da live. E os honorários do parceiro? Qual que é o problema? Você vai pagar o ato da audiência? Você vai dar um percentual da causa? Como é que é? Depende. Por exemplo, a doutora Josi está aí. Ela é minha sócia lá de São Paulo. Todos os clientes de São Paulo que me procuram, a gente... Não tem problema nenhum em dizer que isso, né, doutora Josi? A gente racha os honorários. Não tem problema nenhum. A gente... mais por quê? Porque é um lugar onde eu sempre tenho clientes. Agora, se for um lugar para um cliente só,
é um processo só, a depender daquilo. Eu vejo se eu contrato uma advogada audiencista, ou se eu preciso do cliente entregar algum documento físico. Então, assim, não tem problema nenhum em revelar isso. Beleza, beleza, muito bom. Carol, nossos 30 minutos passou, a gente está no overtime aqui, mas eu gostaria de pedir para a Thaís, deixar aqui uma dica de ouro para advogado de reclamante. Se você encontrasse um colega, advogado de reclamante, que virasse para você e falasse: Carol, me dá uma dica, Thaís, me dá uma dica inspiradora. Que dica você deixa? Primeiro de tudo, fazer uma boa entrevista inicial. Segundo, não vai ser uma dica, cercar-se de ter um bom contrato de honorários. E sempre que o cliente discute honorário, é porque o advogado falhou em algum momento em explicar, em dar clareza a essas condições, em como é desenvolvido esse contrato. Essas são dicas de ouro. Agora, em relação a processo contencioso, produção de provas, isso vai muito da expertise do advogado, da experiência, do senso comum, e isso a gente poderia fazer assim, outros encontros que eu posso revelar algumas técnicas que eu uso diferenciadas para o cliente online, do cliente físico, e também em determinados segmentos que tem cliente que você entrevista diferente quando é doméstico, quando é rural, quando é urbano, e aí o céu é o limite da atuação. Gente, os notáveis que estão na comunidade, que quiserem saber essas dicas, peçam lá para o Fabiano um encontro com a notável Thaís para ele entregar essas dicas para vocês na comunidade. Quem sabe um encontro bônus para a entrega dessas dicas para os notáveis. Eu preciso responder só duas coisas que perguntaram no chat, gente. Uma de um colega falando que uma magistrada de Aparecida de Goiânia condenou os advogados, ou ameaçou condenar os advogados solidariamente à litigância de má-fé. Eu falo para esse colégio de Goiás, mas vale para o Brasil inteiro. Gente, se isso acontecer, provoca a OAB, a gente recorre junto, a gente faz sustentação oral junto, a gente participa do seu processo, porque não admitimos o extrapolamento legal de condenação de honorários de advogados solidariamente a reclamantes em litigância de má-fé, custas, honorários, qualquer que seja a condenação. Quem pune a advocacia é tão exclusivamente a ordem por meio do processo ético disciplinar. E a outra colega, a Val, ela falou do número de processos por seccional. Ninguém pode ter mais de 5 processos numa seccional diferente da sua. Então, se a Thaís patrocina mais de 5 processos em algum estado, ela tem que necessariamente fazer a sua inscrição da OAB naquele estado. Eu tenho 13 inscrições da OAB. Eu sou inscrito em 13 estados do país, então você precisa, sim, se inscrever nos estados que você vai representar. Agora, se quem for assinar a petição, quem for realizar os atos, for uma parceira da Thaís, aí ela não precisa se inscrever naquele estado. Eu precisava fazer esclarecimentos, que são esclarecimentos aí da ordem da advocacia. Quero passar para a Carol para ela fazer a finalização, mas dizer uma coisa para todos vocês. Soraya, diretamente para você que tentou provocar os corações. Eu estou com Carol e Thaís aqui e estou achando que tem pouco coração subindo nessa live. Então, enquanto Carol e Thaís se despeça, por favor, Soraya, mobilize os corações aí, por gentileza. Manda coração para Carol e para Thaís. Bom, pessoal, então vou deixar essa live salva. Lembrando que na comunidade a gente também tem uns 3, 4 encontros, né, Rafael, no início, falando sobre o contrato de honorários, sobre procuração, sobre abordagem de cliente, Meu e da no curso da comunidade. É verdade. Meu e da Carol, nosso. De um ou de outro, ou os dois juntos. Isso. E cláusulas especiais de contratos honorários e tudo mais. Bom, pessoal, mas foi ótimo, viu, Thaís? Gostei demais. E acho que também, às vezes, a gente vê com preconceito, né, essa abordagem digital. E é muito difícil encontrar uma pessoa que faça
com essa espontaneidade, com essa alegria e também de forma destemida, de forma correta, assertiva, dentro dos limites permitidos pela ordem. Então, foi muito importante ouvi-la e registrar aí que eu sou sua fã, viu? Achei muito diferente, né? Essa forma de criar a advocacia que você implementou aí no seu perfil. Então, todo mundo puder seguir a doutora Thaís, vai ser um entretenimento à parte e um momento também de muita aprendizagem, viu, Thaís? Olha, um beijo grande, pessoal. Quarta que vem, estamos aí, 7h50. Rafa, tudo de bom para você, tá, meu filho? Boa semana, hein? Restinho. Thaís, despedida. Gente, só agradecer vocês dois pelo convite, estar aqui com vocês realmente me deixa bastante orgulhosa, com aquela sensação assim, poxa, venci na vida. E é bom dividir com vocês algum conhecimento que a gente adquiriu ao longo dos anos. Também para mim é importante, porque mais aprende quem ensina. E dizer para os colegas que estão começando, posicionar-se no digital, para que não tenha medo disso. E quem precisar de um pouquinho de ajuda, eu me coloco à disposição. E é isso. Obrigada. Beijo grande, Thaís. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.